coração do Antigo Egito, uma figura enigmática emerge das areias do tempo, desafiando nossa compreensão e cativando a imaginação de historiadores e arqueólogos por milênios. Imhotep, um nome que atravessa as eras, carrega consigo o peso da genialidade e o mistério de uma vida vivida há mais de 4.600 anos. Este é o canal Relaxe e Aprenda. Na jornada de hoje, mergulharemos nas profundezas da história egípcia, desvendando camada por camada as revelações que nos trouxeram até o conhecimento atual sobre este homem extraordinário. Nossa história começa não no nascimento de Imhotep, mas no momento em que seu nome ressurgiu para o mundo moderno. Foi no século XIX, quando o fascínio pelo Egito Antigo atingiu seu ápice na Europa, que os primeiros indícios concretos da existência histórica de Imhotep começaram a emergir. Até então, ele era considerado por muitos como uma figura mitológica, um semideus da medicina e da arquitetura, cuja realidade histórica era tão nebulosa quanto as lendas que o cercavam. As escavações iniciais em Saqqara, a necrópole da antiga capital egípcia de Mênfis, trouxeram à luz as primeiras pistas tangíveis. Em 1850, o arqueólogo francês Auguste Mariette descobriu a entrada do complexo funerário do faraó Djoser, da terceira dinastia. Este complexo, dominado pela icônica pirâmide em degraus, seria posteriormente reconhecido como a obra-prima arquitetônica de Imhotep. Mariette, em seus diários meticulosamente mantidos, descreveu a emoção de adentrar espaços que não viam a luz do dia há milênios. Suas escavações revelaram uma estrutura arquitetônica sem precedentes na história egípcia conhecida até então. A pirâmide em degraus, com seus 60 metros de altura, erguia-se como um testemunho silencioso da genialidade de seu criador. No entanto, o nome de Imhotep permanecia elusivo. Foi apenas no início do século XX que evidências concretas de sua existência histórica começaram a surgir. Em 1926, o egiptólogo Cecil Firth, trabalhando no complexo de Djoser, descobriu fragmentos de uma estátua do faraó. Na base desta estátua, uma inscrição parcialmente preservada mencionava o nome de Imhotep, junto com uma série de títulos impressionantes. Esta descoberta foi um ponto de virada. Pela primeira vez, tínhamos evidência contemporânea da existência de Imhotep como uma figura histórica real. A inscrição o identificava como chanceler do rei do Baixo Egito, primeiro após o rei do Alto Egito, administrador do Grande Palácio e, mais significativamente, sumo sacerdote de Heliópolis. Estes títulos não apenas confirmavam a existência de Imhotep, mas também indicavam sua posição extremamente elevada na corte do faraó Djoser. Ele não era apenas um arquiteto ou um médico, como as lendas posteriores sugeriam, mas um dos homens mais poderosos do Egito Antigo. As escavações subsequentes em Saqqara, conduzidas por uma série de equipes internacionais ao longo do século XX, continuaram a revelar mais detalhes sobre a vida e obra de Imhotep. A complexidade e a inovação do complexo funerário de Djoser tornaram-se cada vez mais aparentes. Arqueólogos descobriram que a pirâmide em degraus era apenas o centro de um vasto complexo que incluía templos, pátios cerimoniais e uma intrincada rede de túneis subterrâneos. A análise detalhada das técnicas de construção utilizadas no complexo de Djoser revelou um salto quântico na arquitetura egípcia. Pela primeira vez, viu-se o uso extensivo de blocos de pedra talhada em uma escala monumental. Isto representava uma transição significativa das estruturas anteriores, que eram principalmente de tijolos de barro e madeira.
os arqueólogos ficaram particularmente intrigados com a colunata da entrada do complexo. Estas colunas, esculpidas para imitar feixes de junco, são consideradas as precursoras das majestosas colunas que mais tarde adornariam os templos egípcios. Esta inovação é frequentemente atribuída diretamente à criatividade de Imhotep. À medida que mais evidências arqueológicas vieram à luz, os estudiosos começaram a formar uma imagem mais clara de quem Imhotep poderia ter sido. Nascido provavelmente no final da segunda dinastia ou no início da terceira, Imhotep teria crescido em um período de significativa transformação no Egito Antigo. O país estava se movendo em direção a uma maior unificação e centralização do poder, um processo no qual Imhotep parece ter desempenhado um papel crucial. A descoberta de papiros médicos datados de períodos posteriores, mas que faziam referência a tratados atribuídos a Imhotep, lançou luz sobre outro aspecto de sua genialidade. Estes documentos sugeriam que Imhotep não era apenas um arquiteto e administrador talentoso, mas também um médico altamente respeitado. O papiro Edwin Smith, um texto médico datado de cerca de 1600 anos antes de Cristo, é frequentemente associado a Imhotep, embora tenha sido escrito muito depois de sua época. Este papiro, descoberto em 1862 pelo egiptólogo Edwin Smith, é notável por sua abordagem racional e científica da medicina. Ele descreve observações anatômicas precisas e tratamentos para várias lesões, demonstrando um nível de conhecimento médico surpreendentemente avançado para a época. Embora não possamos afirmar com certeza que Imhotep foi o autor original deste texto, sua associação com ele na tradição egípcia posterior sugere que ele era visto como uma figura fundamental no desenvolvimento da medicina egípcia. As escavações em Saqqara também revelaram evidências da veneração póstuma de Imhotep. Séculos após sua morte, um culto dedicado a Imhotep floresceu na área. Arqueólogos descobriram numerosos ex-votos e estatuetas dedicadas a ele, indicando que ele havia sido deificado e era reverenciado como um deus da medicina e da sabedoria. Esta deificação de Imhotep é um fenômeno fascinante que intriga os egiptólogos. É extremamente raro na história egípcia que um indivíduo não pertencente à realeza fosse elevado ao status de divindade. Este fato sozinho fala volumes sobre o impacto duradouro que Imhotep teve na cultura e na memória coletiva do Antigo Egito. A busca pelo túmulo de Imhotep tornou-se uma das grandes questões não resolvidas da egiptologia. Muitos arqueólogos acreditam que ele deve estar enterrado em algum lugar em Saqqara, possivelmente perto do complexo de Djoser que ele projetou. No entanto, apesar de extensas escavações na área, o local exato de seu sepultamento permanece um mistério. Em 2006, uma equipe liderada pelo arqueólogo Zahi Hawass anunciou a descoberta de um enorme shaft subterrâneo em Saqqara, que eles acreditavam poder levar ao túmulo de Imhotep. Embora esta escavação tenha revelado artefatos fascinantes, incluindo múmias de períodos posteriores e valiosos objetos funerários, o túmulo de Imhotep permaneceu elusivo. A ausência de seu túmulo não diminui, no entanto, nossa compreensão da importância de Imhotep. Através de uma combinação de evidências arqueológicas, textos antigos e análise cuidadosa, os estudiosos puderam reconstruir uma imagem impressionante deste homem extraordinário. Imhotep viveu durante o reinado do faraó Djoser, que governou por volta de 2730 a.C. Este foi um período de grande inovação e mudança no Egito Antigo, e Imhotep parece ter estado no centro de muitas dessas transformações. Como arquiteto,
Imhotep revolucionou a forma como os egípcios construíam. A pirâmide em degraus de Djoser não foi apenas a primeira pirâmide egípcia, mas também a primeira estrutura monumental feita inteiramente de pedra talhada. Esta inovação estabeleceu o padrão para toda a arquitetura monumental egípcia subsequente. O complexo funerário de Djoser, com seus elaborados pátios, templos e estruturas cerimoniais, também estabeleceu o modelo para os complexos funerários reais que se seguiriam. A atenção aos detalhes e a precisão matemática evidentes no projeto são um testemunho da genialidade de Imhotep. Mas a arquitetura era apenas um aspecto do talento de Imhotep. Seus títulos sugerem que ele também desempenhou um papel crucial na administração do reino. Como chanceler do rei do Baixo Egito, e primeiro após o rei do Alto Egito, ele provavelmente estava envolvido em todos os aspectos do governo, desde a coleta de impostos até a supervisão de projetos de construção em todo o país. O título de Sumo Sacerdote de Heliópolis é particularmente intrigante. Heliópolis era um importante centro religioso e intelectual no Antigo Egito, associado ao culto do deus Sol Ra. Este título sugere que Imhotep não era apenas um administrador e arquiteto talentoso, mas também um estudioso e possivelmente um astrônomo. De fato, alguns estudiosos especulam que o conhecimento astronômico de Imhotep pode ter desempenhado um papel crucial no projeto e na orientação da pirâmide em degraus. A precisão com que a estrutura está alinhada com os pontos cardeais sugere um entendimento sofisticado dos movimentos celestiais. A reputação de Imhotep como médico, embora difícil de confirmar com certeza para sua própria época, é um testemunho de como ele era visto pelas gerações posteriores. O fato de textos médicos terem sido atribuídos a ele séculos após sua morte sugere que ele era lembrado como uma figura de grande sabedoria e conhecimento. Alguns egiptólogos especulam que Imhotep pode ter sido responsável por estabelecer algumas das primeiras práticas médicas sistemáticas no Egito Antigo. A abordagem racional e observacional, vista no papiro Edwin Smith, mesmo que não tenha sido escrito por Imhotep, pode refletir uma tradição médica que remonta a ele. A transição da segunda para a terceira dinastia viu uma consolidação significativa do poder real e um aumento na complexidade da administração estatal. Imhotep, com seus múltiplos talentos e posições de alto nível, parece ter desempenhado um papel importante nesta transformação. Alguns estudiosos especulam que Imhotep pode ter sido o arquiteto não apenas das estruturas físicas do reino de Djoser, mas também de muitas de suas estruturas administrativas e legais. Sua posição como alto funcionário do governo teria lhe dado a oportunidade de influenciar a forma como o Estado era organizado e gerido. A escassez de informações biográficas detalhadas sobre Imhotep é frustrante para os historiadores, mas também típica para uma figura de sua época. O conceito de biografia individual, como o entendemos hoje, não existia no Egito Antigo do terceiro milênio antes de Cristo. O que sabemos sobre Imhotep vem principalmente de suas realizações e dos títulos que lhe foram atribuídos. No entanto, podemos inferir muito sobre seu caráter e intelecto a partir dessas realizações. A inovação e a precisão evidentes em seu trabalho arquitetônico sugerem uma mente curiosa e metódica. A variedade de seus talentos e responsabilidades indica uma inteligência versátil e uma capacidade de dominar múltiplas disciplinas. A longevidade de sua fama e eventual deificação sugerem que ele deve ter sido uma figura carismática e influente, alguém cuja influência foi sentida muito além de sua própria vida.
as escavações em Saqqara continuam até hoje, com novas descobertas sendo feitas regularmente. Em 2018, arqueólogos anunciaram a descoberta de uma oficina de mumificação datada do período tardio, mas que continha referências a práticas muito mais antigas. Embora não diretamente relacionada a Imhotep, esta descoberta lança luz sobre as tradições de mumificação que ele pode ter conhecido e possivelmente influenciado. Em 2020, uma missão arqueológica egípcia-alemã descobriu um cache de estátuas de bronze em Saqqara, incluindo uma representação de Imhotep. Esta descoberta, embora datada de um período muito posterior à vida de Imhotep, demonstra a continuidade de sua veneração através dos milênios da história egípcia. A busca por mais informações sobre Imhotep continua, impulsionada não apenas pela curiosidade histórica, mas também pelo desejo de entender melhor como uma única mente brilhante pode influenciar o curso de uma civilização inteira. Cada nova descoberta, cada fragmento de inscrição, cada artefato desenterrado em Saqqara tem o potencial de adicionar uma nova peça ao quebra-cabeça que é a vida de Imhotep. O trabalho dos arqueólogos e egiptólogos que estudam Imhotep é um testemunho da persistência e da criatividade da investigação científica. Enfrentando a escassez de evidências diretas, eles têm que combinar cuidadosamente os poucos fatos conhecidos com análises contextuais mais amplas da sociedade e da cultura do Egito Antigo. Este processo envolve uma variedade de disciplinas, desde a arqueologia tradicional até técnicas avançadas de datação e análise de materiais. O uso de tecnologias modernas tem desempenhado um papel cada vez mais importante nesta busca. Técnicas de imageamento não invasivo, como o uso de radar de penetração no solo, têm permitido aos arqueólogos ver sob a superfície sem perturbar os restos antigos. Estas tecnologias têm sido particularmente úteis na busca contínua pelo túmulo de Imhotep, permitindo que os pesquisadores mapeiem estruturas subterrâneas em Saqqara com um nível de detalhe sem precedentes. A análise de DNA e outras técnicas biomoleculares também têm sido aplicadas ao estudo de restos mumificados encontrados em Saqqara. Embora ainda não tenhamos encontrado o túmulo desta figura egípcia tão especial, estas técnicas nos permitem aprender mais sobre as pessoas que viveram e morreram na área durante seu tempo. Um aspecto fascinante do estudo de Imhotep é como nossa compreensão dele mudou ao longo do tempo. No início do século XX, ele era visto principalmente como um arquiteto e possivelmente um médico. À medida que mais evidências vieram à luz e nossa compreensão do Egito Antigo se tornou mais sofisticada, a imagem de Imhotep se expandiu para incluir seus papéis como administrador, sacerdote e possivelmente cientista. Esta evolução em nossa compreensão reflete não apenas as novas descobertas, mas também mudanças na forma como abordamos o estudo da história antiga. Há um reconhecimento crescente da complexidade das sociedades antigas e da multifacetada natureza de figuras históricas como ele. O estudo de Imhotep também nos oferece insights valiosos sobre a natureza da inovação e da criatividade no mundo antigo. Suas realizações demonstram que avanços significativos na ciência, medicina e tecnologia não são exclusivos do mundo moderno. A pirâmide em degraus e o complexo circundante representam um salto gigantesco na arquitetura e engenharia, comparável em escala e impacto a algumas das maiores inovações tecnológicas de nossa própria era. Além disso, a história de Imhotep destaca a importância do conhecimento interdisciplinar. Em uma era de crescente especialização, ele representa um ideal de polímata, alguém capaz de integrar conhecimentos de múltiplos campos,
para criar algo verdadeiramente revolucionário. Sua deificação póstuma também oferece insights fascinantes sobre como as sociedades antigas lidavam com o conceito de genialidade. O fato de um homem comum, não pertencente à realeza, ter sido elevado ao status de Deus, fala muito sobre o valor que os antigos egípcios atribuíam à sabedoria e à inovação. Esta veneração continuou por milênios, com seu culto permanecendo ativo até o período ptolemaico, mais de 2000 anos após sua morte. Durante este tempo, ele foi associado a Asclépio, o deus grego da medicina, demonstrando como sua reputação transcendeu culturas e épocas. O estudo de Imhotep também lança luz sobre as complexas relações entre poder, conhecimento e religião no Egito Antigo. Seus múltiplos papéis como arquiteto real, alto sacerdote e funcionário do governo ilustram como estas esferas estavam intimamente interligadas na sociedade egípcia antiga. Esta integração de funções religiosas, políticas e científicas pode parecer estranha para nós hoje, mas era uma característica fundamental da forma como o conhecimento era organizado e aplicado no mundo antigo. À medida que continuamos a estudar Imhotep e sua época, somos constantemente lembrados da riqueza e complexidade da história humana. Cada nova descoberta não apenas aumenta nosso conhecimento sobre este indivíduo notável, mas também aprofunda nossa compreensão da civilização que ele ajudou a moldar. A busca por mais informações sobre ele continua, impulsionada pela curiosidade incansável dos arqueólogos e historiadores. Cada escavação em Saqqara, cada novo texto traduzido, cada avanço na tecnologia arqueológica nos aproxima um pouco mais de uma compreensão mais completa deste homem extraordinário e do mundo em que ele viveu. Enquanto esperamos por novas descobertas, podemos refletir sobre o legado duradouro de Imhotep. Sua vida e realizações exemplificam o poder da criatividade humana e da capacidade do intelecto de transcender as limitações de sua época. Em um mundo que continua a valorizar a inovação e o conhecimento, a história de Imhotep permanece tão relevante e estimulante hoje quanto há 4 milênios. Seu legado se estende muito além das estruturas físicas que ele criou, ou dos textos que podem ter sido atribuídos a ele. Sua influência pode ser vista na evolução da arquitetura egípcia, no desenvolvimento da medicina e na própria concepção do que significa ser um estudioso e um inovador. As pirâmides que se seguiram à sua criação pioneira em Saqqara, os templos majestosos do Novo Reino e até mesmo os modernos arranha-céus do Cairo, todos devem algo à sua visão arquitetônica. Na medicina, sua reputação como curador e sábio motivou gerações de médicos egípcios e, através deles, influenciou as tradições médicas de todo o mundo antigo. Mais amplamente, Imhotep representa um ideal de sabedoria e realização intelectual que continua relevante em nossa própria época, destacando o poder transformador do conhecimento e a importância de uma abordagem holística para a compreensão do mundo ao nosso redor. Se você gostou deste formato, inscreva-se no canal e ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Deixe também nos comentários sobre quais assuntos você gostaria de ouvir para relaxar e aprender.